Filho de Deus, seja bem-vindo. A minha conversão é um assunto meio engraçado, porque algumas pessoas falam assim, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Eu vim pelo medo. Medo de ir pro inferno, medo de Jesus voltar e eu ficar, medo de morrer e não acordar. Eu tinha medo de não dar tempo. Para começar, eu nasci num lar cristão. Aí eu desviei. Eu queria ser igual minhas amigas. Eu queria vestir o que elas vestiam, eu queria ouvir as músicas que elas ouviam, eu queria ir para os lugares que elas se relacionavam, mas não podia fazer isso porque era uma jovem cristã. Então eu não podia fazer, mas eu desejava aquilo. E desejava porque eu era cristã, que minha avó era evangélica e ela me levava desde nova, sem andar no colo para a igreja, e até os 4 anos eu passei aí com ela. E ali eu era uma cristã que eu ia porque um dia meus pais me colocaram ali. Mas eu não era uma crente, uma cristã, uma serva de Deus porque eu li a Bíblia, porque eu passei a conhecer Jesus lendo ela, porque eu me apaixonei conhecendo Deus, eu passei a amar as Escrituras. Não era assim. Então, quando a Bíblia não está no nosso coração, tudo que está fora invade o nosso coração e faz ninho, como os desejos de ser como outra pessoa. Só que um dia... Eu acordei no meu quarto, comecei a tocar na parede do meu quarto, na minha cama e perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Minhas costas estão queimadas. Eu tinha tido um sonho tão real, mas tão real, que quando eu acordei, eu não acreditei que eu acordei. Foi horrível, foi horrível. O sonho fez uma retrospectiva do que eu costumava fazer aos domingos, que eram os domingos de eu ir pra igreja e não fazia. Tava eu lá no sonho, me maquiando, colocando uma roupa legal, colocando perfume, fazendo caras e bocas no espelho, dizendo você é poderosa, você é bonita, você é linda. Sem dever nada a ninguém. Até que eu cheguei num bairro que antecedia a praça que eu costumava sentar com aquelas meninas. Eu via que 5 daquelas meninas passavam para outro bairro da praça e eu ficava atrás, eu não sei se eu me distraí com alguma coisa. Enquanto isso, saiu um homem atrás da árvore e com litro de querosene ele começou a jogar nas minhas costas, jogava muito e colocou fogo em mim. Meninas, socorro, meninas! Ninguém veio. Corri para casa queimada, morrendo de dor nas costas, sentindo as minhas costas pegarem fogo, queimar, e eu corri, até que a chama passou, mas as costas continuaram queimadas, eu continuei sentindo a dor. Antes que eu entrasse na minha casa, apareceu um homem na minha frente, ele queria lutar comigo, um homem que eu não conseguia entender nem decifrar quem era. Mas eu ouvi uma voz no meu ouvido dizer assim, toma essa espada e você vai vencer essa batalha. Quando eu olhei, tinha uma espada na minha mão, muito maior que eu, onde eu coloquei nele e venci aquela guerra. Entrei para dentro de casa com minhas costas ainda queimando e quando eu ia entrando para poder fechar a porta, eu ouvi um trovão no céu. Do meio do céu desceu um homem e ele falava comigo. Vamos entrar para dentro da sua casa. Eu vou te explicar direitinho esse sonho. Quando eu entrei na minha casa, na minha sala, minha família inteira estava reunida, só esperando ele e eu chegar. Como se já estivesse me esperando, mas ninguém sabia que eu ia voltar àquele momento da saída com minhas amigas. Ele pegou o controle, todos os olhares para a televisão para assistir. E eu acordei. Acordei hiper, mega, ultra assustada que aquilo tudo não tinha sido realidade. Na minha cama eu toquei nas minhas costas e ela queimava. A tradução para a palavra experiência significa qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Eu vi o meu rosto suar igual um cuscuz, eu vi meu coração tremer, pulsar como se quisesse sair do meu corpo e eu senti as minhas costas estarem queimadas. Eu entendi que eu tive uma experiência. A interpretação daquele sonho veio com facilidade. Quando eu me vi saindo da igreja porque eu queria ser igual aos outros, porque eu queria vestir como os outros, ser como os outros, eu me vi naquele sonho numa situação tão difícil, tão complicada, e quem eu queria ser não pôde me ajudar, não pôde fazer nada. E aí, quando eu acordei, eu pensei, se Jesus voltasse, se eu ir pro inferno, se eu perder minha salvação, ninguém vai poder fazer nada, nem as pessoas que eu quero ser igual. Aí no dia eu fui no culto e eu vi o pastor pregando, olha, só existe 2 caminhos. E eu no banco daquele culto, no banco daquela igreja, eu olhei pra frente e eu olhei pra fora da igreja onde a porta estava aberta. E eu falei, meu Deus, é céu? Eu olhei pra trás, inferno, é céu e inferno, é céu e inferno. Nesse dia eu decidi.
Eu tava muito decidida, que eu decidi. Com medo do inferno, com medo de um dia eu chamar por Deus, sei lá onde, e Ele não me ouvir, Ele não estar comigo, de não sentir mais a presença de Deus, não sentir mais o amor de Deus. Porque quando a gente tem vida, a gente pode sentir isso tudo, mas depois da morte, dependendo para onde a gente vai, se não aceitou a Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho e Ele que leva a Deus, a gente vai estar num lugar difícil, numa situação difícil, não vai ter mais a oportunidade de salvação. Então, o medo disso, eu fiquei apavorada por isso. Eu falei, eu vou aceitar Jesus. Aí naquele dia eu aceitei. Naquele mesmo dia, Ele me curou da depressão. Naquele mesmo dia, Ele me curou de espírito de inferioridade, de pessimismo, de negatividade. Ele me curou de timidez. Eu era introspectiva, eu não sabia falar, não sabia fazer amizade. Eu era muito calada. Aí eu aceitei a Jesus Cristo e passei a ler a Bíblia. E ela me tornou essa pessoa que está aqui hoje, falando para todas as pessoas que estão ouvindo e de maneira que eu não me sinto envergonhada de nenhum momento. Primeiro, porque Deus me libertou. Segundo, porque estou falando de um assunto que traz honra, que é a palavra de Deus e não qualquer outro assunto. Então, hoje eu posso dizer que o Senhor Jesus Cristo me converteu para a sua honra, para a sua glória, para a sua exaltação, para pregoar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, para manifestar a palavra de Deus, para ajudar outros jovens, outras jovens que, assim como eu, tem no seu propósito servir a Deus, mas estão perdidos, estão perdidas em seus próprios pensamentos, pelas ilusões do mundo, e eu consigo ajudar pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus e com meu testemunho a essas pessoas encontrarem seu real propósito em Deus. Eu digo glória a Deus! Glória a Deus!